Bom, gente, estamos de volta, né? E como prometido, nessa segunda hora do programa, recebemos aqui, damos continuidade à série de entrevistas que recebe aqui nos estúdios da Diário TV os candidatos a prefeito nesta eleição que teremos no próximo dia 3 de junho. Hoje, temos o prazer de receber aqui a dupla do PSOL, a qual já vou agradecer, né, o convite aceito. Estamos com a Maria Bertotti e também com o Valdir Ribeiro, que vão falar um pouco sobre, né, as suas propostas, as ideias, né, da candidatura para a cidade de Teresópolis em sua administração. Bom, a gente começa sempre com essa apresentação pessoal, né, para que você em casa conheça um pouco dos candidatos, quem são, né, o que fazem e também o que esperam na frente da chefia do executivo do nosso município. Eu começo sempre com o vice, né? Afinal de contas, o vice tem sido muito importante nos últimos anos aqui na nossa cidade. Eu vou começar com o vice. Valdir, seja muito bem-vindo, bom dia. Quem é o Valdir? Bom dia, obrigado pelo bem-vindo aqui. É verdade, cara, você falou um negócio complicado, né? Os vices em Teresópolis têm muita importância. No Brasil também. No Brasil também. Vídeo esse que tá aí, golpista. É o seguinte, eu sou o Valdir, sou professor de filosofia ali do Gino da Silveira, mas também sou professor da rede técnica da FAETEC. Sou educador popular e ajudo, junto com a Maria, a coordenar um pré-vestibular comunitário que atende jovens carentes ali no prédio da igreja, na Santa Teresa. E também faço parte do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio, no qual tenho feito uma luta aí de organização e de atuação há alguns anos. Nasci aqui em Teresópolis mesmo, tenho 34 anos e passei acho que 6, 7 anos em Juiz de Fora, passei um aninho em São Paulo também, mas nascido aqui, criado aqui. Prata da casa, aqui, né? Prata da casa. E a Maria, bom dia. Quem é a Maria Bertotti? Bom dia, Anderson. Bom dia, né, a todo mundo que está assistindo. A gente agradece ao convite, agradece em nome do partido também. A gente acha que é fundamental esse momento de diálogo para a cidade, porque a política se faz com diálogo, né? E, bom, eu sou professora de filosofia da rede pública, dou aula no Euclides da Cunha, dou aula no cursinho pré-ENEM, do qual a gente já veio até aqui falar, né? Faço parte de um coletivo feminista aqui na cidade, chamado UNAS, que já tem mais de um ano de organização. E nasci aqui em Teresópolis em 91, tenho 27 anos. Estou aqui, eu fui para Mato Grosso do Sul, a família da minha mãe mora lá. Quando era adolescente, fui estudar em São Paulo, estudei na Universidade de São Paulo de 2009 até 2015 e fiz intercâmbio na França com bolsa, fui estudar na universidade porque tinha bolsa de iniciação científica por causa da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Estudei escola pública a vida inteira. Então, vim para Teresópolis em 2015 para dar aula na escola pública e militar por uma educação de qualidade. E estou aqui militando junto ao partido, propondo um projeto de cidade integrado, que a gente entende que é uma cidade mais justa para todo mundo. Legal, vamos partir então para o nosso primeiro assunto, né, desse primeiro bloco. E os candidatos escolheram um assunto também bastante recorrente aqui nas entrevistas, que são os serviços públicos da cidade, né? E eu começo perguntando justamente ao Valdir de novo, né, o que vocês pensam que precisa urgentemente de intervenção nesta área dos serviços públicos, né? A gente vê que são muitas as demandas, são muitas as necessidades, mas vocês devem ter elencado algumas dessas prioridades. Quais seriam elas? Com certeza. Eu queria primeiro dizer o seguinte, a gente tem um compromisso vital com a democracia e com a participação popular. Então, qualquer que seja o debate sobre serviços públicos, a gente deve fazer ele a partir da lógica da participação popular. É nesse sentido que eu queria, mais uma vez, e aproveitar um pouquinho do meu tempo para agradecer a Diário, agradecer a imprensa teresopolitana por organizar essas entrevistas, que são espaços de realização da democracia. A gente carece disso em Teresópolis. A gente passou durante muitos anos governos muito autoritários, reconhecidamente autoritários, que se impunham pela força, que chegavam gritando nas repartições públicas, que não recebiam ou que recebiam mal as pessoas. Nosso pensamento, a nossa meta é democratizar cada vez mais a prefeitura e ampliar o espaço de participação popular. Para fazer isso, a gente precisa ouvir as pessoas. A gente tem circulado os bairros, circulado a cidade, fora que a gente vive aqui, o que a gente experimenta, e tem percebido o quanto que os serviços públicos
quanto que os bairros estão esvaziados de serviço público e o quanto que as pessoas têm pouco espaço para exigir aquilo que precisam para mostrar as demandas para a prefeitura. Em parte porque a prefeitura faz questão de esconder a sua maneira de governar, em parte porque a gente está muito constrangido com regimes autoritários aqui em Teresópolis. Coisas aconteceu de tudo aqui na cidade, né? Bom, Maria, a gente percebe que alguns serviços têm na sua gestão talvez o maior problema, né? Como a questão do lixo, a questão da iluminação pública. Vocês já pensaram nisso também? Eu sei que da população deve vir boas soluções também, né? Claro. Mas vocês já pensaram em como resolver esses problemas que estão aqui, né? Estão lá na mesa da prefeitura para serem resolvidos? Bom, Anderson, identificando quais são, né, os maiores problemas da população em relação ao serviço público, é isso, a gente não tem acesso, né? Logo antes do começo da campanha, estava doente, 40 graus de febre, fui na UPA para pegar um atestado, porque eu não tinha condições de dar aula, imagina, falar com um monte de aluno, passar gripe para todos eles. Fui na UPA pegar o atestado e era impossível, porque tinha uma fila enorme. Eu sei que para gripe o que resolve é cama. Sim. Então, voltei para casa sem atestado. Mas é a mesma coisa, assim, o transporte público. Não passa ônibus no horário que eu preciso para ir para a escola, é R$4 a passagem, eu vou dar aula de bicicleta, porque o serviço público em Teresópolis é precário e a gente avalia que ele é precário porque a prefeitura, em vez de se responsabilizar pelo serviço público, ela paga uma empresa, milhões, para uma empresa não administrar. Para uma empresa administrar mal, para uma empresa não oferecer o serviço à população. Então, a prefeitura, se a gente fizer as contas rapidamente, são 50 milhões por ano na área da saúde, isso é quase 50% da verba total da saúde no município, vão para a iniciativa privada. Quando vai para a iniciativa privada, o problema, né, que a gente está tendo tão grave na UPA é isso, a população não consegue nem cobrar da prefeitura, porque a prefeitura se isenta, diz que não é problema dela, porque ela já pagou alguém para fazer, e aí a gente não tem nem com quem reclamar, né? Isso acontece em muitas terceirizadas. Então, a questão da UPA, a questão do transporte público, a dupla função de motorista, isso é ruim para quem tem que acessar o serviço, a população, e para quem trabalha também, né, nessas empresas, porque elas não têm garantia. Uma empresa, e a gente vê isso na terceirização em todos os setores, as empresas terceirizadas trocam de CNPJ, não garantem, né, qualidade de vida e de trabalho para o funcionário e não garantem qualidade de serviço para a população. A mesma coisa coleta de lixo. São 10 milhões que vão também, saem do cofre da prefeitura, vai para a empresa que não coleta o lixo com qualidade, a gente não tem o que fazer, para reclamar faz audiência pública, aí chega na audiência pública, o dono da empresa dá desculpa de uma coisa ou de outra, o dono da empresa não é quem a gente elegeu, então não dá para cobrar do dono da empresa como se cobra do prefeito. Então a gente entende que estratégico e o modo de garantir que o serviço público seja prestado é fazer a prefeitura se responsabilizar pelo serviço que é público. O nome, né, do serviço público não é por acaso. E a gente vê no mundo inteiro um ataque aos serviços públicos, um ataque ao que é público, uma tentativa de privatização de tudo. E aí tem uma frase famosa de uma moça com um cartaz, que é uma senhora idosa, que fala que quando tudo for privado, a gente vai ser privado de tudo. Né? Para garantir o direito, você não pode ter que pagar. A gente ali, lá em Três Córregos, conversando com as pessoas, elas estavam reclamando de não poder marcar consulta pelo telefone, no postinho, e aí significa que a pessoa tem que ir no postinho um dia para marcar consulta, voltar, e ir no postinho outro dia para ser consultada e voltar. Isso com a passagem de ônibus atual dá R$16. A saúde, que era para ser gratuita, é R$16. Proporcionalmente para uma pessoa, a gente não pode cobrar, né? Paga para o dono da empresa de transporte, que a gente não tem como auditar, não pede os dados da transparência na prefeitura, não tem acesso. Então, assim, é um crime que a administração pública faz com a população quando ela se isenta de prestar o serviço e cobra ainda, né? Cobra pelo transporte.
Aí a saúde está cada vez mais privatizada. E aí as pessoas já nem acreditam que tem consulta pelo serviço público. Muita gente já vai direto, junta moedinha para poder procurar um médico, para poder procurar uma consulta popular. Então, assim, garantir o serviço público é dever de quem quer pensar uma cidade boa, justa, equitativa, né, igual para todo mundo. A gente, na escola pública, faz essa defesa sempre. Porque, mesmo na educação, os serviços que são que são mais precários, onde os funcionários estão mais atacados, são nos serviços terceirizados. As merendeiras, você vê que elas estão a gente, para garantir que elas tenham condições de trabalho, que as pessoas todas tenham condições de trabalho, a gente tem que garantir que as instituições sejam democráticas. E uma empresa privada não tem nenhum compromisso com a democracia, ela tem uma ordem hierárquica. A administração pública, e a gente já tem instrumentos legais para isso, porque toda a nossa Constituição Federal é baseada nesses princípios de participação, de fiscalização, né? Então, audiência pública, tudo isso tem que ser feito e é o público que permite que a gente faça isso. A gente tem que entrar na prefeitura e fazer com que a prefeitura siga à risca os princípios democráticos de gestão, de administração, de transparência, né? E aí é isso que a gente está propondo radicalmente. Essas parcerias público-privadas têm que se tornar parcerias público-público, porque tem muitas instituições públicas com qualidade, né, eficiência para poder oferecer o serviço. Um dos casos que é importante comentar também é da SEDAI. A SEDAI já ofereceu o serviço de tratamento de esgoto para a cidade, para a prefeitura, mais de uma vez, várias vezes ao longo das últimas administrações. E a administração da prefeitura recusa. A gente imagina que é porque a SEDAI é uma empresa pública correta. A Caixa, o único fiscalizador de obra em quem a Caixa e o BNDES confiam é na SEDAI. Então, a SEDAI é uma empresa que tem que ser defendida e o serviço dela tem que ser tido em parceria com os serviços públicos da prefeitura. Agora, você falou uma coisa interessante, porque, na verdade, a prefeitura ela pode usar a terceirização de serviço, mas ela não pode terceirizar a responsabilidade, né? A responsabilidade continua sendo do município, né? E tomar para si essa responsabilidade. Dá para se administrar hoje, né, com todo esse vácuo administrativo que nós passamos nos últimos anos, por forças próprias, ou a terceirização vai ter que ser utilizada em algum momento? A gente entende que a terceirização, ela, além de ser um jeito da prefeitura não se responsabilizar menos, é um ralo de dinheiro, onde muita corrupção acontece, isso não só em Teresópolis, mas a gente vê no estado, no país e no mundo. A maioria dos casos de corrupção é com terceirização de serviço. Porque na administração pública é tão burocrático que os ritos, inclusive, as coisas são fiscalizadas, elas têm um jeito de ser fiscalizadas, e o modo como as máfias encontram de atuar e de pegar dinheiro é com superfaturamento de contrato de licitação, de contrato de terceirização. Então, a gente entende que acabar com esses contratos superfaturados, e aí para isso tem que auditar todos eles, para acabar com os contratos superfaturados de terceirização, é uma via, inclusive, para a gente garantir a saúde das contas públicas de Teresópolis, garantir recurso e garantir o serviço prestado à população, além de garantir condições de trabalho para os trabalhadores, né, do serviço que é oferecido e prestado. Sem contar a tarifa também que a gente paga, né? No caso da SEDAI, por exemplo, imagina uma terceirização externa à SEDAI, o quanto não pagaríamos de conta, né? Bom, vocês querem acrescentar mais uma coisa? Temos mais 2 minutinhos nessa área. O que a gente valoriza, em primeiro lugar, é o servidor público. Sim. Quando a gente pensa em serviço público, nós estamos pensando em direitos da população, direito à cidade, inclusive. É um direito amplo que a população tem de usufruir da cidade como um todo. É por isso que a gente pensa a prefeitura não em termos de administração, mas em termos de governo. Teresópolis não tem governo. E um governo
se faz com o servidor público, porque ele é o garantidor do serviço público que a gente tem que garantir. O servidor público é valorizado com plano de cargos e salários. Esse plano de cargos e salários precisa ser reativado, precisa ser revisto, mas revisto para favorecer o servidor público. A terceirização é muito mais cara do que manter o serviço público. E ela onera e fere muito, muito, muito mais o trabalhador. Ela é prejudicial ao trabalhador, paga muito menos ao trabalhador, retém uma parte importante do dinheiro público como lucro e fere o serviço público, que é direito fundamental. Ou seja, a prefeitura não só tem como bancar os serviços públicos por conta dela, como deve fazer isso. Perfeito. Bom, finalizamos o nosso primeiro assunto, né, que foram serviços públicos. Você sabe que são 3 assuntos delimitados, né? A partir das nossas intervenções aqui, nós teremos 3 assuntos trabalhados durante a entrevista, e no último bloco, no terceiro bloco, né, no último momento aqui da nossa entrevista, nós teremos também, além do assunto escolhido, um tempinho extra, né, de 3 minutos para que os candidatos falem de assuntos gerais. Não falei na abertura do bloco, mas falo de novo, você pode participar também, manda o WhatsApp, manda, né, a interação pelo Facebook, Instagram, estamos com todas as redes sociais à sua disposição. Nós não vamos fazer a pergunta ao vivo, mas vamos transmitir aos candidatos, né, primeiro o seu contato e também a sua pergunta, para que ela seja respondida depois, posteriormente, né? Não dá tempo da gente fazer, seria muito bom, né, que fizéssemos pergunta da audiência, mas não temos como, né? Então vamos fazer nesse sistema. Você participa, a gente manda para o candidato depois te responde, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco teremos o nosso segundo bloco, o nosso segundo tema escolhido pelos candidatos do PSOL, já depois do intervalo comercial.